O Tribunal de Justiça de Minas Gerais absolveu um homem de 35 anos acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12. Antes de esmiuçar o caso, vamos a alguns dados. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, no Brasil, a cada 6 minutos, uma criança ou adolescente é estuprada. Foram 83.988 vítimas de estupro e estupro de vulnerável no Brasil em 2023. Os casos de estupro em crianças de até 13 anos representam mais de 60%. E o pior de tudo é que os estudiosos estimam que esses números correspondem a apenas 10 a 15% dos casos. Levando tudo isso em consideração e fazendo um cálculo rápido, né? É fácil dizer que mais de 500 mil crianças foram estupradas no Brasil em 2023. Entre 2013 e 2023, mais de 230 mil meninas de até 14 anos foram mães no Brasil. Imaginem quantos estupros ocorreram para que chegássemos a esses números. No caso que eu citei no começo, ocorrido em Minas Gerais, o desembargador relator disse, e olhem só que absurdo, que a vítima e o réu possuíam um vínculo afetivo consensual. E reformou a sentença de primeira instância que havia condenado o suspeito a mais de 9 anos de reclusão. Conforme foi apurado, a menor morava com o investigado, que era uma pessoa que tinha inclusive passagens pela polícia por crimes como homicídio e tráfico de drogas. Na delegacia, ele assumiu tudo, assumiu que mantinha um relacionamento sexual com a menor e foi apurado, inclusive, que a mãe da adolescente sabia de tudo e tinha autorizado que ele namorasse a criança. Interessante tudo isso, mas vamos ver o que diz a lei? O artigo 217-A do Código Penal estabelece que é crime a conjunção carnal ou a prática de qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos. Esses conceitos de conjunção carnal e ato libidinoso englobam absolutamente qualquer tipo de contato de natureza sexual entre a vítima menor e o agressor. Essa presunção de vulnerabilidade do menor de 14 anos, por força de lei, é absoluta. Inclusive, a Lei 13.718/08 trouxe que o estupro de vulnerável não depende do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Em síntese, criança não pode consentir com ato sexual. Abaixo dos 14 anos, a criança ou adolescente não tem querer. Na súmula 593, o STJ também disse isso. Para a corte era irrelevante, inclusive, a existência de um relacionamento amoroso entre vítima e autor do crime. Nesse mesmo sentido, é o projeto de lei número 2195 de 2024. O PL, que está pendente de votação no Senado, foi aprovado na CCJ da Câmara. E a sua intenção é alterar o Código Penal para prever expressamente a presunção absoluta de vulnerabilidade da vítima do crime de estupro de vulnerável. E também para estabelecer a aplicação das penas desse crime, independentemente da experiência sexual da vítima ou da ocorrência de uma gravidez resultante desse estupro. Afinal, é muito fácil para um predador fazer a cabeça de um menor para obter vantagem sexual dele. E esse tipo de alienação mental com fim sexual é extremamente comum no Brasil. Não são poucos os casos de casamentos infantis e de crianças que começam a vida sexual muito cedo, aos 9, 10, 11 anos ou até menos do que isso. E muitas vezes essas relações sexuais são praticadas com maiores de idade. O fato de que em alguns ciclos isso possa ser aceito não torna a situação menos criminosa. Pelo contrário. O princípio da adequação social não se aplica ao crime de estupro de vulnerável. Ou pelo menos não se aplicava. Em 2023, um caso concreto se apresentou no STJ e mudou tudo o que nós achávamos que sabíamos sobre esse crime. Mudou para pior, claro. Uma menina de 12 anos mantinha relações sexuais com um adulto de 19 anos. Dessa situação surgiu uma gravidez. O bebê nasceu. E aquela menina de 12 anos passou a conviver maritalmente com um adulto de 19 anos. E todos sabiam disso, inclusive os pais dessa menina.
O Ministério Público, diante dessa situação, acertadamente denunciou esse homem por estupro de vulnerável. Mas o STJ, de uma forma assustadora, disse que a diferença de idade entre ambos não era tão grande e que, já que eles formaram uma família, não houve uma violação relevante à dignidade sexual da menor. Réu absolvido. Essa interpretação contra legem, como era de se esperar, abriu precedente para as maiores bizarrices jurídicas, como a que aconteceu nesta semana. Sobre os protestos compreensíveis do ministro Schietti, do STJ, foi analisada a absolvição pelo TJMG de um homem de 35 anos que mantinha relações sexuais com uma criança de 12 anos. Para o TJMG, tudo legal. Nenhum problema aí. Aparentemente, nós legalizamos o estupro estatutário.